O que a Bíblia nos ensina sobre liderança e paternidade espiritual. E não se esqueça de deixar seu like, de assinar o canal, de ativar o sininho para receber as notificações e de compartilhar com seus amigos. Segue a gente também lá no Instagram, é o Coração em Chamas Org. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 17, a Bíblia diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Desde o início da igreja, a Bíblia fala que ela já trabalhava com um processo de liderança. E por isso Paulo ele envia a carta aos Hebreus falando que os discípulos deveriam não só obedecer aos líderes, como também se submeter a eles. Hoje em dia vivemos num tempo onde cada vez mais o ser humano ele tem sido o centro de si mesmo, fazendo com que se submeter a uma autoridade seja algo muitas vezes penoso e difícil. Mas eu quero te falar que a Bíblia diz que o discípulo ele deve se submeter, mas que o líder deve agir como se fosse prestar contas a Deus. Muitas igrejas nos tempos atuais têm perdido muito esse trabalho de liderança que ocorria no início da igreja. Se você acha que ser pastor, que é um líder, é apenas ir aos domingos na igreja para poder ministrar, você está profundamente enganado. Isso é apenas um palestrante. O pastor ele é um líder e por isso ele deve se esforçar para estar perto das ovelhas e pagar o preço por elas. A visão de liderança na igreja no primeiro século era tão forte, tão presente, que os próprios líderes, os grandes apóstolos de Jesus, eles consideravam os seus discípulos como filhos. E eu vou te dar 3 referências de homens de Deus: Paulo, Pedro e João. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, do verso 14 ao 17, Paulo escreve: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, e que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então aqui você vê Paulo chamando os discípulos de Coríntios de filho, dizendo que ele é pai, que ele gerou eles na fé. E você vê Paulo falando que Timóteo, que era um discípulo dele, também é considerado um filho. A segunda pessoa é Pedro, e ele escreveu lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 13, que a Bíblia diz: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então aqui a gente vê Pedro falando que um discípulo dele, Marcos, que está na Babilônia, o qual ele chama de filho. A terceira pessoa, que é João, ele escreveu lá na terceira carta de João, no capítulo 1, no versículo 5, que diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então João, ele se alegra porque os discípulos dele, a quais ele chama de filho, andam na verdade de Jesus. E isso de fato é uma grande alegria para um líder, é ver o filho nos caminhos do Senhor, o discípulo nos caminhos do Senhor. Isso é tão evidente que a gente vai ver uma carta de Paulo aos Gálatas, que ele fala. Em Gálatas 4, no versículo 18 e 19, Paulo diz: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha a confissão de Paulo. Paulo fala que ele sofre as dores de parto até que Jesus Cristo seja formado no caráter dos discípulos, que ele chama de filho. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você possa ter o entendimento da importância de uma liderança na sua vida.